Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui nós vamos falar um pouquinho sobre rates, as taxas, né, que são usadas na conversão do sinal do seu rádio para o comando do seu drone, tá bom? Vamos começar aqui então falando nessa primeira aba de configuração aqui, que é a aba do receiver, né, do receptor do rádio. Os rates são fórmulas e equações que são aplicadas nos valores da posição do seu stick. Já vou ligar o rádio aqui para mostrar para vocês. E quando isso é aplicado, esses valores viram o comando do drone. Tá bom? Então é super importante dizer aqui que os rates nada mais são do que equações matemáticas e simples de certa forma, que quando aplicados aqui aos valores do seu comando do seu rádio, se tornam os comandos que são entendidos pela controladora de voo. E aí, no final do dia, né, a gente converte aqui é, comando do rádio para comando do drone, tá bom? E aí, como você não pode, né, mexer aqui, como é menos comum você mexer aqui nos valores do comando do seu receiver, foi introduzido os rates, porque daí cada piloto pode ter uma escolha sobre como quer voar e de que forma você quer operar o seu controle para que isso surta efeito lá no voo do drone. Então vou mostrar aqui para vocês um pouquinho nessa aba. Vou ligar aqui o rádio. Bom, vocês podem ver aqui que quando então eu manipulo o rádio aqui, os sticks no meu rádio, né? Na verdade, só estou dando um comando aqui, que principalmente é tempo, tá? Essa escala de comando aqui é o tempo que é passado no sinal da transmissão para que o drone consiga saber em que escala de movimento o throttle tá bom? Por isso que ele vai de 1000 a 2000 ali, sempre vai um pouquinho menos aqui e um pouquinho mais para cá. Tá? Isso funciona para todos os sinais do rádio, né? Então, o botão de armar, por exemplo, tem um auxiliar aqui que eu coloquei, o botão de beep, o turtle mode que eu uso, enfim, tudo isso é uma sequência de números aqui que são passados numa frequência para o receptor do seu drone. E depois isso aqui é então transformado nas rotações por segundo mediante a você configurar um rate, tá bom? Então, se não existisse rate, todo mundo ia ter a mesma rotação por segundo ali nos eixos e ia ser padronizado, tá bom? Você só conseguiria limitar essa rotação se você dissesse que, por exemplo, 1700 seria seu roll completo. O problema é que daí não fica centralizado no stick, né? Você nunca conseguiria aí ter total deflexão para um lado e para o outro. Então, por isso foram criados os rates para que a gente tenha essa flexibilidade, tá bom? Então vamos voltar agora aqui para o Betaflight e nós vamos falar dos rates em específico. Os rates se encontram aqui na aba de PID Tuning, né, de tonagem do PID. Aqui você tem o profile do PID e aí depois você tem os rates, tá bom? Você também tem a opção em algumas controladoras de voo de salvar alguns perfis de rates. Então você pode configurar o 1, depois você pode mudar para o 2 e configurar o 2 de outro jeito, e assim vai, né? No meu caso aqui vai até o 6. E aí depois lá no SD do Betaflight, ou no próprio rádio, eu entro lá e seleciono para aquele voo qual que eu gostaria de aplicar os rates, né? Então você não tem que mexer em nada no seu rádio. No final do dia você vai mexer nas configurações do rates aqui na tela, e aí você só vai salvar isso em memória e depois selecionar qual que você quer utilizar. Tá bom? Aqui eu vou clicar na aba de Rates então, e aí é para quem já usa o configurador do Betaflight 10.7.0 para cima, né? Você tem a capacidade de escolher qual tipo de rate você quer utilizar. E basicamente o tipo de rate é a equação que é desenvolvida para transformar o sinal do seu rádio no comando do seu drone, tá bom? Por padrão, vou configurar no 2 aqui só para não mudar minha configuração do drone, mas por padrão ele vem aqui no Betaflight selecionado e o Betaflight tem uma equação lá, tem uma fórmula de como ele transpõe isso aqui, tá bom? Inicialmente os rates começam em 667 e aí você pode ajustar aqui, né? E o que significa então você ajustar esse ou esse, né? O RC Rate aqui ele é linear. Então vamos supor, vou tirar aqui, ó, vou tirar tudo aqui do rate, vou zerar esse aqui, vou zerar esse aqui e vou zerar esse aqui. Então dá para ver que agora os comandos são lineares aqui, né, aqui no gráfico. Então vou conectar o rádio, só para demonstrar aqui.
E aí você pode ver, ó, que quando eu faço um row, por exemplo, o row é em vermelho, né? Então quando eu dou o comando do row aqui, ó, ele tem lá, ele mostra que eu estou seguindo uma equação linear, ou seja, quanto mais eu mexer o meu stick, se eu for lá até o final do comando, ó, ele vai girar, ó, ele está aqui, ó, 200 graus por segundo, tá vendo? E aí ele vai de 0 a 200 graus por segundo de forma linear, tá? Então, quanto mais você aumenta o RC rate aqui, por exemplo, no row, por aqui 1.10, quer dizer que eu aumentei, né? Agora, ó, vou subindo mais aqui, tá subindo aqui, ó, a quantidade de graus por segundo que ele vai rotacionar, tá vendo? No row, né? Só estou mexendo no row. Então, vou colocar aqui 1.30, olha lá. Então, agora, quando eu colocar tudo para a direita ou tudo para a esquerda, né? Aqui, eu tenho aí na linha vermelha ali, ó. Agora antes eu tinha 200, agora eu tenho 260, né? 220, acho que era o anterior, mas acho que deu para entender, né? Quanto mais você aumenta o RC rate aqui, mais linearmente você aumenta a taxa de rotação do drone, tá bom? Você pode ver que o receiver ele não é medido em graus por segundo. Ele não é medido em graus por segundo, tá bom? Aqui na aba dos rates, aí sim é medidos em graus por segundo, tá bom? Não cliquei em salvar ali, então é sempre importante você clicar quando você for fazer alguma modificação. Porém, tá lá, ó, linearmente aqui, daquele jeito que eu estava falando, né? Se sobe só o row, ele só altera para o row. Então, se eu fizer o row é 300 graus por segundo, se eu fizer o pitch ainda é 200. Eu não mexi nada no pitch. Você pode ver que aqui ele acusa 200, né? Aqui é a posição atual. Então, ele vai lá, acusa 200 no pitch. No row eu mexi lá em cima, ele acusa 296 porque eu aumentei, tá bom? Se você colocar expo significa que você está adicionando um critério exponencial. E uma curva exponencial, ela começa pequena, começa baixa e rapidamente ela cresce. Então, se eu começar a adicionar expo no row, ó, você pode ver que a curva começa a embaular, tá vendo? Opa, então agora se eu colocar meu throttle no meio do caminho, ó, eu estou com meu throttle no meio do caminho, ele só está rotacionando o drone 5 graus por segundo. Se eu começo a aproximar do final, aqui ele já começa ó, aí ele já manda lá para 300 e só um pouquinho aqui, ó, só tô colocando o throttle, já tá na posição final ali e ele tá, ó, quase que já tá crescendo demais, tá bom? Mesma coisa para o outro lado. Então você pode adicionar um critério exponencial no seu rate, ou seja, perto do centro do stick é muito pouco movimento que acontece. E longe do centro do stick, você tem a exposição total ali aos rates. Veja que quanto mais expo eu adiciono, mais abaulado fica a curva. Porém, ele não muda, tá bom? Ele não muda o quantos graus tem aqui, ó, nem se eu remover. Se eu remover também, ó, a curva vai ficando reta, mas o máximo vai ser sempre 296. O máximo eu altero aqui, ó. Tá crescendo lá, tá vendo? O Expo não, o Expo só abaula ou lineariza a curva aqui que a gente está utilizando, tá bom? O que é o do meio então, Alessi? Você já sabe como colocar o total e já sabe como abaular aqui. Bom, o do meio é uma mistura dos dois. É uma mistura dos dois. Então, quanto mais eu vou colocando, ó, mais ele vai criando aqui, ele vai aumentando, então ele tem essa função, mas também ele vai abaulando a curva. Ó. Então ele vai abaulando a curva lá. Ó. Agora o drone está muito mais rápido. Tá bom? Você pode, o Betaflight colocou agora, né, o tipo do rate e é o tipo da equação. Então você pode selecionar aqui, por exemplo, uma equação do KISS. Ou seja, lá por dentro, quando você setar o rate e o curve aqui, né, você vai conseguir ter uma performance, né, não necessariamente uma performance, mas um fio aqui, você vai conseguir controlar o drone como se você estivesse voando uma controladora KISS. Tá bom? E aí cada um pode adicionar aqui como mais prefere. Eu vou passar aqui para vocês uma base, a própria base do próprio Betaflight já é suficiente em 667. Ao longo do tempo, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai identificando que você pode aumentar ou diminuir. Isso aqui não tem segredo e não tem mágica.
cada um tem uma preferência. Tem pessoas que gostam de voar com rotações menores, tem pessoas que gostam de voar com rates lineares, tem pessoas que gostam de voar super abaulado, né, o rate com uma exponencial bem maior aqui. Então, no final do dia, é uma coisa e é uma questão de muita preferência, tá bom? É bem preferência, assim, as pessoas não tem uma que vai te fazer performar melhor do que a outra. Você vai mudando aqui, vai sentindo, vai praticando no simulador, no dia a dia, e você vai chegando nos seus rates. Demorou 1 ano e meio para eu conseguir achar os meus rates aqui. Depois que eu peguei eles, eu falei, pô, fiquei com eles, né? E aí, só em mero fato de curiosidade aqui para vocês, os rates que eu uso são esses aqui, tá bom? 1,73, 0,65, 0,25 no padrão KISS, tá bom? Então é bem rápido, né? É um rate bem rápido, ali perto dos 1000 graus por segundo. Só para vocês terem uma ideia, 1000 graus por segundo, né? Se uma volta inteira é 360 graus, a gente está fazendo 2 voltas e meia por segundo, né? É isso que significa aqui, né? A maior velocidade, por isso que a velocidade é medida em graus por segundo. Porque quando você dá o comando, é quantos graus ele vai atuar por segundo de movimento, né? Uh, o TPA Breakpoint, Throttle Limit, etc. e tal, eles estão na aba dos rates, mas eles estão conectados de certa forma também com o PID, tá bom? Principalmente o TPA. TPA significa Throttle PID Attenuation. E TPA Breakpoint significa quando que eu vou começar a atenuar os PIDs. E esse valor aqui, ele está baseado, né, na posição do seu throttle, tá bom? Mas baseado lá naquela aba de receiver, ó. Quando o meu throttle está em 1500, a partir de 1500, o meu PID começa a diminuir de proporção, né? Enquanto isso, né? Aí ele seta aqui, ó, em linearmente 65%. Então, quando eu atingir o total do throttle aqui, meu PID a partir de 1500 vai estar atenuado em 65%. Tá bom? O Throttle Limit, o Throttle Mid e o Expo são as mesmas coisas que tem aqui do Rate, só que pro throttle, né? Para o seu acelerador. Então, se você começar a colocar exponencial aqui, ó, o acelerador começa a exponencializar. Significa que quando você está aqui no meio, você quase não está acelerando, assim, você quase não tem variação de aceleração no drone. Mas quando você coloca um pouquinho para frente, ele já acelera bastante mais, tá bom? Isso aqui, na maioria das vezes, é utilizado junto com a configuração do controle para quem quer fazer um voo mais suave e de filmagem, então você não fica, quando você está oscilando o throttle, você não fica caindo e subindo, né, de forma muito rápida. Você pode mexer um pouco aqui no meio, ó, que ele não vai fazer nenhuma oscilação no próprio throttle, tá bom? No acelerador. Então evita, né, daquelas inconstâncias. Às vezes você dá um punchzinho para passar acima de alguma coisa, aí ele afunda, aí você dá um pouco mais, sempre passa, tal. Aqui para uma filmagem cinemática, tem gente que gosta de usar. Eu naturalmente não prefiro, mas tem gente que utiliza e se dá muito bem com isso, tá bom? Mas por padrão, e raramente muda, mas você pode experimentar, não tem problema nenhum. Você pode adicionar também aqui o exponencial no seu throttle, tá bom? Essa então é a aula de rates. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. E vamos nessa. Obrigado.